Fala, meus queridos, nesse vídeo aqui eu quero falar o porquê eu acho que meditação é melhor que Ritalina. Mas antes de mais nada, eu quero deixar bem claro que esse não é um vídeo médico, não é um vídeo em que eu estou dizendo para você parar o seu tratamento, qualquer ele que seja. Eu estou aqui compartilhando a minha experiência pessoal, como foi ter testado esses dois caminhos para melhorar meu foco, para ser uma pessoa com mais autoestima, para ser mais feliz, tá? E quero começar contando aqui que eu sou diagnosticado com TDAH desde meus 12 anos. Me lembro muito bem quando as notas repentinamente começaram a cair, despencar. Eu não tinha uma explicação na época e eu não conseguia simplesmente me concentrar mais. Eu ficava perambulando pela sala, até mesmo quando estava sentado olhando, parece que minha mente não conseguia absorver, não conseguia me prender naquele conteúdo que o professor estava passando. Então eu vivia é, desorientado. Meu apelido na escola, inclusive, era delay, que significa atraso, lerdo, né, de alguma maneira. E hoje eu dou risada, claro, mas na época isso afetou muito a minha autoestima, principalmente porque a minha autoestima estava altamente baseada nas notas que eu recebia na escola e com parecer inteligente para as pessoas, para os meus familiares, para os meus pais principalmente. Então, esse centro de autoestima que eu tinha, de me achar um menino inteligente, foi se destruindo conforme o TDAH foi aparecendo e mostrando seus sintomas. E foi nessa época que a escola percebeu esse declínio muito claro no meu rendimento, na minha concentração, que eles chamaram meus pais, falaram que tinha alguma questão possivelmente ali acontecendo. Eu fui para uma neuropsicóloga e lá eu fui diagnosticado com TDAH. E nesse momento que eu recebi o diagnóstico, que eu passei a tomar Ritalina, parece que o céu se abriu para mim. Os meus problemas estão finalmente explicados e agora que tem uma explicação, eles finalmente vão ser sanados. Eu tinha um problema que eu não conhecia e agora que eu conheço esse problema, eu vou conhecer a solução para esse problema, que no caso foi a receita de Ritalina que eu recebi. Então eu fiquei muito feliz com essa solução que surgiu na minha vida. E de fato ela se cumpriu por um tempo, em alguns aspectos. Eu comprei a caixinha de Ritalina, comecei a tomar, e logo no primeiro bimestre, depois dessa mudança que aconteceu na minha vida, de estar diagnosticado agora, as minhas notas, sei lá, subiram de 3,5 em matemática para 9. Eu fiquei muito contente com isso, fiquei muito feliz. Talvez tenha até tido uma influência de um certo efeito placebo junto, porque uma coisa que minava muito meu desempenho escolar era a questão de autoestima. Minha autoestima estava muito baixa, então eu não tinha ânimo para estudar porque eu me julgava burro. Então, agora que eu tinha uma explicação, acho que teve esse efeito placebo também de, nossa, agora eu sou capaz, agora eu entendo que eu tinha uma limitação, mas eu sou capaz de verdade. E o remédio, obviamente, deve ter ajudado um bom tanto também. E aí, comemorando essa nota 9 em matemática, um amigo, inclusive, um grande amigo meu até hoje, mas na época não muito agradável, fez um comentário assim: ah, é fácil tirar 9 em matemática tomando remédio. Quero ver fazer tirar 9 que nem todo mundo faz, sem tomar remédio nenhum. Então, logo de imediato, eu mal pude ficar feliz, né, com o medicamento e com os resultados que ele trouxe, porque essa fala do meu amigo internalizou, enraizou em mim um senso de eu sou um impostor, eu estou roubando. Ao tomar esse remédio, eu estou, como dizendo, tomando uma droga que me faz mais inteligente, mais atento do que as outras pessoas. E isso é uma trapaça, é como se fosse um doping da inteligência, né? Então eu me senti assim, um invasor, um não merecedor daquela nota, enfim, daquele reconhecimento. Continuei tomando, não foi por isso que eu parei. Eu tomei Ritalina por 7, 8, talvez até 9 anos, porque eu tomei tomei no ensino fundamental, que foi quando eu comecei, no ensino médio, na faculdade. Até o meio da faculdade eu tomava Ritalina. Eu experimentei com os dois tipos de Ritalina, né? A Ritalina comum e a Ritalina de longa duração. Mas o problema é que com o tempo a Ritalina foi se tornando cada vez mais usual
como se o efeito dela já não surtisse mais tanto efeito, já não sentisse mais tanta diferença na minha concentração, e os efeitos colaterais começaram a pesar cada vez mais. Então, eu me sentia agitado, eu me sentia esgotado depois que o efeito passava. Já na faculdade, né, sou formado em História, eu estudava de tarde, de noite ia para as aulas. Eu tomava Ritalina da tarde para estudar, porque o sono era muito forte de tarde. Se eu não tomasse Ritalina, não conseguia estudar de maneira alguma. E quando eu tomava, o efeito passava de noite e eu ia para a aula. Então eu ia para a aula com o cérebro já derretido, com o cérebro já sobrecarregado pelo efeito da Ritalina que tinha avassalado ali a minha mente, tinha esgotado as minhas energias, e na aula eu só ficava babando assim, tentando entender alguma coisa e não conseguia. Então isso me incomodou demais. E com os anos, esse senso de impostor foi crescendo, porque junto dele veio um senso muito incômodo para mim. Cara, eu tô tendo que tomar um remédio para fazer algo banal, que é me concentrar, que é me focar, que é algo que na minha concepção, e até hoje é algo natural para qualquer ser humano, é algo que está na nossa potencialidade. Então sempre me incomodou essa ideia de ter que tomar um remédio para dormir, ter que tomar um remédio para me concentrar. E isso começou a pesar, né? Então eu comecei a sentir cada vez mais os efeitos colaterais, eu ficava babando depois que o efeito passava, ficava muito cansado, esgotado, me sentia um impostor por ter que tomar um remédio para me concentrar e acreditava no fundo do meu ser que talvez existisse uma maneira de treinar isso. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, porque eu descobri esse outro caminho. E por isso que eu estou falando para você aqui, a meditação é melhor que a Ritalina. Porque eu passei a meditar, não vou contar aqui como eu conheci a meditação, não vem ao caso agora, mas eu comecei a meditar, comecei a perceber uma leve melhora, porque eu ainda meditava de uma maneira muito aleatória, muito sem um guia, sem um professor para me orientar naquele caminho, mas eu já comecei a sentir alguma diferença. Nossa, tem uma mangava gigante aqui, foi embora. Então eu não era muito bem orientado ainda, mas mesmo essa prática caótica e é, aleatória já estava começando a me ajudar a ter um pouco mais de calma, um pouco mais de tranquilidade, porque eu não era só TDAH, eu tinha depressão, eu tinha ansiedade. E comecei a pensar, tem coisa aí, tem coisa aí. E aí me aprofundei depois, fiz retiros, estudei. Hoje, inclusive, ofereço a minha expertise como professor de meditação, de autoconhecimento, para os meus alunos. Então, caso você queira treinar o seu foco, treinar a sua atenção, para você conseguir alcançar os seus objetivos sem depender de ajudas externas e com muitos mais benefícios que a Ritalina me trouxe. A meditação me trouxe muito mais benefícios que a Ritalina, já vou explicar isso. Você pode clicar no link aqui abaixo, você vai ter acesso ao Clube Desencana, que é a minha mentoria em grupo com comunidade, tá? Mas vai conhecer lá melhor, tenho certeza que você vai gostar. Mas então, a meditação, ela não foi só esse meio de eu entender que meu foco, a minha atenção é altamente treinável, absolutamente treinável, como também ela melhorou muitos outros aspectos que a medicação não ajudou. Porque a Ritalina era assim, para mim ela me ajudava muito em me concentrar, ter mais foco, conseguir produzir. Com a meditação, eu treinei o meu foco, eu consigo produzir, eu consigo me concentrar, eu consigo me conectar com as pessoas à minha volta, porque eu treinei o meu foco. Ou seja, o que a Ritalina me dava por consumir uma substância, a meditação me deu por adquirir uma habilidade mental, fortalecer, como eu brinco, né? Eu meti o shape mental. Então, eu fortaleci o músculo da minha atenção. E a diferença, então, entre tomar um medicamento e fortalecer a atenção é absurdo. Existe um abismo entre essas duas coisas. Porque, primeiro, aqui você está dependente do momento do efeito do remédio, do medicamento. Ou seja, depois que passou o efeito, ou quando você não está sob o efeito, você não tem aquele poder de concentração. Você não desenvolveu a sua musculatura mental. Com a meditação, todo momento que você está acordado, você tem a possibilidade de estar concentrado, de estar presente. Então, a meditação tem esse efeito perene, esse efeito que está embutido em você, porque você treinou.
não é algo externo. Além disso, a meditação me trouxe muitas coisas além do foco. Então eu aprendi a controlar vários outros problemas que o TDAH me propunha. Eu era uma pessoa impulsiva, eu era uma pessoa extremamente irritada, reativa. Então eu consegui também aprender não só a me concentrar melhor, mas a lidar melhor, conhecer melhor minhas emoções e lidar melhor com elas. Consegui me organizar mais, ter mais clareza mental, respeitar melhor as pessoas, ser mais gentil, ser mais paciente. Então, a meditação me ajudou a evoluir em aspectos que de maneira alguma a Ritalina poderia nem se propor a fazer. Porque a meditação é compreender o funcionamento da sua mente, treinar o seu foco, para que você se relacione melhor com todo o seu conteúdo interno, seus pensamentos, suas emoções, a agitação que te impede de estar concentrado. Então você domina pela sabedoria a sua experiência, e não por um fármaco, e não por uma substância química, que vai ser processada pelo seu corpo e vai ser eliminada depois. Também, obviamente, eu não tive efeitos colaterais com a meditação, e vou dizer para você que a qualidade do meu foco com a meditação é muito mais suave, é muito mais leve, é muito menos cansativo do que o foco que o remédio me proporcionava. Porque então o foco pela Ritalina era um foco tensionado, era um foco meio agitado, era um foco desproporcional ao que eu precisava. Era um foco que desgastava. Por isso que eu ficava cansado depois. E o foco que a meditação traz é um foco suave, leve, que não gasta energia, inclusive que restaura a energia. Quando você está focado na natureza, por exemplo, você se restaura, você se regenera. É um tipo de atenção suave, sutil, que vai se transbordar para todos os aspectos da sua vida. Você vai ser uma pessoa mais madura, intelectualmente e emocionalmente. Você vai ter relações muito mais pacíficas, amorosas, agradáveis. Você vai conseguir estudar, você vai conseguir focar por longos períodos de tempo, não só dentro de um dia, por várias horas, mas dentro de um ano, por vários meses, focar naquilo que você precisa alcançar. Porque a meditação ela traz não só o foco então vazio e superficial, mas um foco de sentido de vida. Por que eu estou aqui gravando já faz quase 4 meses e eu já fiz uns 85 vídeos para o YouTube? Isso dá uma média de, sei lá, 5 vídeos por semana. Porque eu tenho um propósito, porque eu enxergo com clareza o que eu estou fazendo aqui. Então é isso que me faz não titubear. É o foco que veio da meditação, da sabedoria, do autoconhecimento. Então eu quero convidar você a refletir sobre isso. E não estou falando novamente para você abandonar o seu tratamento, mas caso você já use a Ritalina, busque praticar a meditação, busque fortalecer o seu foco e veja se você vai se enxergar necessitando desse medicamento depois de algum tempo de treinamento. É uma coisa que é válida você conversar com o seu psiquiatra, com o seu psicólogo também. Então, deixo aqui o meu relato, a minha história pessoal. Eu fui absolutamente transformado pela meditação, coisa que a Ritalina não fez por mim e acho que não poderia fazer por mim. E seria injusto de cobrar isso dela. Então, vou deixar aqui esse vídeo para você se aprofundar um pouco mais nesse tema. Conta comigo e bora desencanar, meu querido. Bora!